Olá, abençoados, graça e paz, todos bem por aí, tudo na paz, espero que sim. Mais uma vez, quem vos fala é o Reinaldo Barbosa, do Evangelho da Graça, libertando vidas da religiosidade, né? Mais uma vez, estou aqui para vos apresentar mais um tema, mais um assunto libertador, mais uma revelação do Evangelho da Graça e do preterismo completo, e pelo qual hoje eu faço parte. Hoje eu prego e anuncio o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino já consumado. Eu prego e anuncio o preterismo completo, aonde o livro que nós conhecemos, que é chamado de Bíblia, onde a maior parte dos evangélicos, dos cristãos, que diz ser cristão, eles conhecem o livro Bíblia como a palavra de Deus, o livro de Deus, as escrituras sagradas. Eu tenho trazido aqui diversas mensagens apresentando a vocês e mostrando a vocês que este livro aqui, que é a Bíblia, ele já se cumpriu, né? Já teve já o seu cumprimento. Então, quando nós pegamos este livro aqui para ler ele, esta coletânea, né? Por que coletânea? Porque aqui contém 66 livros aqui dentro, né? A Igreja Católica utiliza uma Bíblia que contém 77 livros. Então, mas quando pegamos este livro para ler, nós temos que abrir ele e entender ele. E ler ele e entender que ele é um livro que já se cumpriu. Não tem entre as linhas aqui as mensagens, as passagens bíblicas contidas neste livro, não tem mais nenhuma que possa se cumprir nos nossos dias. O livro do Apocalipse aqui também já é um livro que já se cumpriu, que já faz parte da história, é passado, entendeu? Então, consideramos este livro aqui como regra de fé para as nossas vidas, regras de fé, da existência de Deus, a criação do universo, a formação de tudo aquilo que Deus formou, criou e fez. Então, através destes livros que temos o conhecimento da salvação, da fé, salvação essa que pelo qual nós já somos salvos. Nós não buscamos uma salvação. Eu apresento a vocês que esse termo de salvação, todos já são salvos. O sistema ele prega e ensina as pessoas a correr atrás da sua salvação, buscar a sua salvação, lutar para a sua salvação, aonde nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos Éfesos, com a sua carta aos Efésios, que ele diz assim no capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus. Por que, irmão, dom de Deus? Para que ninguém venha dizer, olha, eu fui salvo porque eu me esforcei, eu fui salvo porque eu fiz isso, eu fui salvo porque eu obedeci a um líder, eu fui salvo porque eu fui obediente, eu fui salvo porque eu lutei pela minha salvação. Então, já ficou bem claro, irmão, que a salvação ela é um dom de Deus, ela é da graça de Deus. Então, nós somos salvos pela graça de Deus, foi Deus que nos salvou, Ele não está salvando. Nós não estamos lutando para ser salvos, porque nós já somos salvos, né? Então, o sistema, eu não sei o porquê que eles têm este livro nas mãos, lê ele e prega contra ele. Eles ensinam contra este livro. É como que se pegasse a obra de Cristo lá na cruz, a obra consumadora de Cristo, e dissesse, olha, Jesus de Nazaré, a sua morte foi em vão. A salvação não foi concluída. É como se o sistema fizesse isso. Eles estão fazendo isso. Porque a partir do momento que fala que a pessoa tem que aceitar Jesus, tem que buscar, tem que lutar, tem que se esforçar para ser salvo, está indo contra a obra que Cristo realizou. Eles estão indo contra Jesus. Eles estão indo contra o Jesus de Nazaré. Porque o Jesus de Nazaré deu a tua vida, ele se entregou à morte ali, foi crucificado, para que a tua obra viesse ser consumada.
Mas o sistema está pregando que não. A pessoa tem que lutar, tem que correr para ser salvo, senão não vai ser salvo. Amém, irmão? Acho que você já deve ter entendido, tenho falado aqui reiteradamente, né? Todas as vezes que eu venho aqui trazer essas mensagens, eu já trago esse entendimento, né, da Bíblia, que já se cumpriu, a obra de Cristo já foi feita lá na cruz. Ninguém faz a obra de Deus, ninguém está fazendo a obra de Deus, ninguém. Eu pensava que eu fazia, né? Que eu pregava, eu evangelizava, eu batizava as pessoas, eu dirigia culto, eu fazia isso, aquilo, dava culto de ensinos. E eu pensava que eu estava fazendo a obra de Deus. Na verdade, é um engano, é uma mentira. Ninguém faz a obra de Deus. A obra de Deus foi feita. E foi feita com o teu filho lá na cruz. O entendimento que eu tenho para os nossos entendimentos hoje é isso aqui, ó. Todos são salvos, até os ímpios. Uau! Como assim, irmão Reinaldo? Você não está equivocado, irmão Reinaldo? Não, não estou equivocado. É isso mesmo. Todos já são salvos, até os ímpios. Eu quero ler alguns textos com você na Bíblia. É como eu digo sempre, eu estou aqui apresentando textos bíblicos. Eu não estou trazendo uma ideia fixa minha. Não é algo que eu entendi que é assim, assim. Não, não é. Eu busquei, eu aprofundei, estudei, fui ler a Bíblia novamente, né, porque eu lia a Bíblia aí no sistema, mas eu não entendia a Bíblia. Né, os líderes religiosos, eles leem, mas eles não entendem. Por incrível que pareça, os teólogos, os mais estudiosos da Bíblia, os professores em bacharel, são formados em bacharel, eles leem a Bíblia e não entendem também. Por incrível que pareça. A mente são tão cauterizada que eles leem a Bíblia e não entendem a Bíblia. Então vamos lá? Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vamos à revelação. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Versículo 1 e 2. Vamos ler comigo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós um relato, para nós não, perdão, né? Ele trouxe aqui para aos romanos um relato que pelo qual nós estamos pegando aqui do século 21 para as nossas vidas e entender a obra consumadora, né? Porque o apóstolo Paulo ele diz assim: continuaremos pecando? Ora, de forma alguma. De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, olha, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, se nós já morremos para o pecado, irmão, se você já morreu para o pecado, como que você vai continuar vivendo no pecado? Não tem como, já morreu para o pecado. Né? Então, foi uma obra que Cristo já consumou. Não tem mais ninguém pecando hoje. As pessoas falam, pecador, tem que aceitar Jesus. Pecador, batizar, tem que batizar nas águas, sai, tem que abandonar sua vida de pecado. Não, está indo contra a palavra de Deus. Está indo contra o texto bíblico. Você entendeu? Então vamos ao versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ora, que interessante. Uau, que interessante. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O apóstolo Paulo afirmando aqui. E o que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão batizando as pessoas aí para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que elas sejam salvos. Estão ignorando o que Cristo já fez lá na cruz. Esta obra batizadora de batizar nas águas, irmão, foi uma obra judaica lá do passado. Ela tinha a ver com a ablação, que era o lavar. Um cordeiro, para ser morto, ele teria que ser lavado até as entranhas.
Pessoas falam assim, não, mas Jesus batizou. Se Jesus batizou, nós também temos que batizar. Olha, não está entendendo, vocês não estão entendendo o ponto da história. Jesus se batizou porque Jesus era um judeu. E ele, como judeu, ele tinha que cumprir os rituais judaicos. E o batismo de Jesus não foi para arrependimento de pecado, porque que pecado o Jesus de Nazaré tinha? O batismo de Jesus de Nazaré é porque ele seria entregue como um cordeiro, ele foi morto como cordeiro, e como cordeiro ele teria que ser lavado para o sacrifício. Ele foi o nosso único sacrifício lá na cruz. Então, com a morte dele, nós fomos batizados com a morte de Cristo lá na cruz. Com a morte de Jesus lá na cruz, nós fomos batizados. Nós não temos a remissão de pecados batizando em águas. Nós não somos judeus, nós não temos que fazer essa prática. Porque a remissão, a obra foi concluída lá na cruz com a morte de Jesus. Você está entendendo? Então, ou não sabeis que todos, e aqui, irmão, está falando é todos. Não tem acepção de pessoa, é todos. A palavra todos é todos. A conjugação verbal aqui é todos. Todos é quem? Todos. Não tem acepção, tipo, não, aqui é todos, mas é todos que aceitar Jesus. Não é, irmão, não está falando isso aqui. Não, Reinaldo, aqui é todos, mas é todos aqueles que se arrepender. Olha, meu irmão, por favor, vocês estão criando situações, vocês mesmos estão colocando situações que não estão na Bíblia. Aqui não está falando que a pessoa, se aceitou Jesus, se não aceitou, é quem está na igreja, é quem não está, é quem é católico, é quem não é católico, é quem é evangélico, é quem não é quem é espírita, é quem não é. Não, aqui está falando é todos, todos, todos é todos. Olha, você não estudou, não? Todos é todos. Você não foi na escola? Eu fiz a 4ª série. E eu, com a 4ª série, eu entendo que todos é todos. Uai, não ficou ninguém de fora. Ninguém. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Pronto, irmão. Assunto é resolvido. Assunto resolvido. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer para ser salvo, meu irmão? Nada. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. Cristo, a obra de Cristo já foi consumada. Ora, todos já fomos batizados. Você está entendendo? Então a salvação foi para todas. A salvação é para todos. Não fica ninguém de fora. Você está entendendo? Às vezes você vai me perguntar assim, Reinaldo, mas espera aí. E a pessoa que mata, que rouba, que prostitui, que adultera, que furta, que engana, que mente? Calma aí, vamos chegar lá, tá? Vamos chegar lá. Vai assistir no vídeo aí que você vai entender. Então vamos entender também o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Olha, no versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos. Irmão, estou falando aqui através da obra consumadora, a salvação para todos. Ímpios e não ímpios. Justos e ímpios. A salvação é para todos. Até o ímpio é salvo. É todos. Aqui não tem acepção. Aí você, de repente, vai me questionar assim, quer me refutar. Mas você está trazendo um texto. Mas e o contexto do texto? Irmão, eu estou trazendo um texto que é o resumo do contexto, de todo o contexto. Eu estou trazendo um texto que é o resumo da obra consumadora de Jesus. Ora, você quer um contexto para quê isso aqui? Para um texto. Isso aqui não é um texto isolado. Isso aqui é um texto que é um resumo de contextos. Olha, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, todos, irmão, todos, pelo ímpio, pelo não ímpio, pelo justo, pelo não justo, logo todos morreu também.
Não tem acepção, não tem separação. Ah, é evangélicos de cá, é católicos de cá, é budista dali, é espírita daqui. Não, é isso. Não, meu irmão. Foi por todos, por todos. Essa mesma Bíblia que eu leio, você também lê na tua casa. Você lê na tua igreja, na igreja que tu frequenta. Você entendeu? Então por que não explicam isso para você? É porque, irmão, o sistema eles têm a obrigação de manter você cativo, aprisionado, dentro de um entendimento que te coloca medo, terror e pavor. Você tem que continuar lá com medo de cometer um erro, uma falha e ir para o inferno. E não ser salvo. É isso que eles ensinam. Por isso que eles não explicam isso. Porque se eles explicar, você fala assim, então o que eu quero fazer lá na igreja? O que eu quero fazer naquele local? Irmão, é isso que eu ainda não entendo para as pessoas que eu explico isso aqui, que eu leio e explico, e elas ainda continuam indo. Você está entendendo? Estou mostrando para a pessoa que a obra já foi feita, que ela já é salva. Não importa o que ela seja aqui na carne. Não importa o que a pessoa faça aqui na carne, meu irmão. Quem é salvo é o Espírito. Não tem nada a ver com a carne. A carne é podre, a carne é pó. E para o pó, essa carne vai voltar. Você está entendendo? Então você vai lutar para salvar a sua carne. De quê? Não dá para entender, né? Então vamos continuar? 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Acompanha aí. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ora, como em Adão todos morreu, em Cristo também todos foi vivificado. Em Adão todos caiu, todos pecaram, todos estavam destituídos da graça de Deus, todos estavam sem merecer, mas em Cristo todos estão de pé. Em Cristo todos estão perdoados. Em Cristo todos estão vivificados. É todos, meu irmão, é todos. A palavra aqui não está tendo acepção. Aqui não está dizendo que foi alguns. Eu vou ler para você como é que o sistema lê. O sistema lê assim, ó. Porque assim como todos morreu em Adão, assim também alguns. É assim que eles lêem. Serão vivificados. Eles dizem que é alguns. Não. Não é, meu irmão. A verdade é essa, que todos em Adão e todos em Cristo. Você entendeu? Então, todos caíram em Adão e todos em Cristo está de pé. Glória a Deus, aleluia. Mateus 23 e 36. Quando nós prega e ensina e fala que a obra de Cristo já se consumou, as pessoas elas nos indagam. Não, mas Jesus ainda vai voltar, Jesus ainda vem, ainda vai ter o juízo final, vai ter o julgamento final. É onde vai ser decidido quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Meu irmão, a obra de Cristo, a vinda dele já aconteceu há 20 séculos atrás. A vinda de Cristo, o julgamento, o juízo já aconteceu. A obra que Cristo veio para que pudesse trazer para nós, hoje, no futuro, aqui no século XXI, uma vida de liberdade, ela foi concluída. Ela já foi concluída. Veja Mateus 23, versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Esta geração que Jesus está falando aqui é a geração dele lá, a geração do primeiro século, a primeira era cristã. Lá foi o juízo. Lá foi o juízo final. Lá foi o trono branco. Lá foi o julgamento. Lá foi tudo consumado. No ano 70 DC, tem explicado reiteradamente aqui, no ano 70 DC, foi a obra consumadora de Cristo. Foi a vinda dele e o juízo final.
Então tudo que Cristo veio realizar foi feito. Não tem nada para acontecer nos nossos dias. Você está entendendo? Ele deixa bem claro em Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas, que são todas essas coisas, era tudo aquilo que ele tinha falado e ensinado para os discípulos sobre o fim dos tempos, sobre os julgamentos, sobre o juízo. Você está entendendo? A justiça de Deus sobre o povo dos judeus, tudo isso viria naquela geração, que seria a vinda dele, que foi a vinda dele. Que foi a vinda de Cristo, foi ele usar o Império Romano ali, para que o Império Romano agora trouxesse o juízo sobre Israel, derrotasse o Israel, derrotasse o poder da religião. Foi isso que aconteceu ali. A consumação ali, naquele século, lá no passado. Isso aqui não tem nada a ver com as nossas vidas hoje. Está entendendo? Olha, no capítulo 24 e versículo 34 também, o que ele diz a mesma coisa, olha. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, versículo 34. Esta geração não é a geração nossa aqui hoje, no século 21, não. Jesus está falando da geração dele, a conjugação verbal. Leia comigo e entenda. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta geração que Jesus está falando é a geração lá do primeiro século da era cristã. Não é a geração daqui do século 21. Você entendeu? Estão lendo para você a Bíblia errada. Está ensinando a Bíblia aí para vocês, eles estão ensinando errado. Eles têm os cultos de ensino, as escolas bíblicas, têm os estudos bíblicos, mas estão ensinando tudo errado para você. Você está entendendo? Eu fiz simplesmente só a quarta série, mas eu entendo aqui a conjugação verbal. A conjugação verbal que é no pretérito presente daquela geração, da época de Cristo. A obra consumadora de Cristo lá naquele tempo. Depois disso, irmão, permaneceu, depois daquilo ali, da obra consumadora dele ali naquela geração, no primeiro século, depois daquilo que permanece foi o que ele já fez. O que ele já fez por mim, o que ele já fez por você, o que ele já fez pela minha família, pela tua família, o teu filho, pelo teu amigo, pelos nossos entes queridos, foi o que ele já fez por toda a humanidade, por todo ser humano. Não importa o que o homem faça na carne, irmão. Não importa se o cara mata, se o cara rouba, se o cara fuma, se o cara faz o diabo a quatro. Não importa. A obra dele já foi concluída. Cristo não está num processo de que está salvando, vai salvar. Não, vai ter um juízo ainda, para que nesse juízo é que vai decidir quem é salvo e quem não é salvo. Olha, irmão. Tem nada disso. Colossenses, olha o que permanece, que foi o que Cristo fez, que já está concluído, já está consumado, já está feito pela humanidade. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou, olha a conjugação verbal, irmão, não está tirando, não vai tirar, não está fazendo, não vai fazer, já fez. Já fez. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma obra consumadora de Cristo. O sistema está pregando para as pessoas lutar, para correr pela sua salvação. Olha, não perde o culto. Olha, o culto de ensino, o culto de libertação, o culto da prosperidade, o culto da família, o culto do amigo, o culto disso, o culto daquilo. Não perca, Jesus está voltando. Olha, Jesus está vindo, ele vai vir nas nuvens. Meu amado, conversa fiada para boi dormir. Olha que palavra maravilhosa. Olha o que Cristo já fez por nós. Já está feito. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uau! Que maravilha! Uau! Que graça maravilhosa! Você está entendendo? Olha para isso aqui, por favor, eu lhe peço. Olha essa mensagem. Olha que liberdade. Olha que transformação.
Eu acordei, abri os meus olhos. Eu lhe peço, meu irmão, acorda, abre os teus olhos. Pense muito bem antes de você ir numa igreja evangélica, antes de você ir numa igreja católica, antes de você ir em algum lugar, né, participar de algum ritual espiritual aí, sei lá. Você está entendendo? Pense muito bem. Olha a obra que Cristo já fez por você, pela tua vida. Olha também, isso aqui é velho pacto, tá? É Velho Testamento. As pessoas, eles falam que Mateus, Marcos, Lucas e João é Novo Testamento, mas não é Novo Testamento, aqui é Velho Pacto. Mas olha o que o Jesus de Nazaré falou antes da cruz. O que ele iria fazer, a obra que ele iria fazer, o que iria acontecer depois que ele terminasse a obra dele. João capítulo 12, versículo 32. Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos. Meu amado, todos. A palavra aqui é todos, não é alguns. Não é o que aceitou Jesus, o que não aceitou, não é esse, não é aquele, não é esse. Meu irmão, é todos. Eu não sei aonde é que o sistema encontra a acepção de pessoas na Bíblia, que a Bíblia não acha essa acepção de pessoas. Não tem acepções de pessoas na Bíblia. Aqui não está falando que não é o cachaceiro, não é o viciado, não é o drogado, não é o assassino. Não, aqui está falando é todos. Todos, todo é todos. Você vem me dizer, olha, Reinaldo, você está errado, porque todos aí é todos aquele que crê em Jesus, é todos aquele que batiza, é todo aquele que é dizimista fiel, é todo aquele que cumpre as campanhas. Meu amado, pra cima de mim não, jiboia. Olha aqui, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E nós todos fomos atraídos a ele. Nós todos já chegamos a ele. Quando Cristo, na cruz, a obra de Deus, a obra dele, a reconciliação da humanidade, foi feita lá na cruz. Eu não estou me reconciliando com Deus hoje. Nem você se reconcilia com Deus. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, sai, afasta, fala assim: ô, meu irmão, você precisa reconciliar com o Senhor. Ainda é tempo de você reconciliar. É tempo de você se arrepender. Volta para casa de papai. Eles chamam as igrejas lá, os templos de casa de papai, né? Que beleza! Romanos capítulo 5, versículo 18. Olha mais uma revelação. Romanos capítulo 5, versículo 18. Aqui o apóstolo Paulo estava lá em Roma, dando ali, levando uma palavra aos irmãos lá de Roma, que eles estavam meio perdidos. E o apóstolo Paulo envia uma carta lá e diz assim, olha, no versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Presta atenção nesta palavra, irmão. Todos os homens. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens da face da terra, toda a humanidade. Você está entendendo? Para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos homens para a justificação da vida. O que era de mal para todos, o de bem para todos também veio. O que era de perdição para todos, a salvação para todos também chegou. Salvação chegou para mim, chegou para você que bebe, que fuma, que rouba, que faz, que prostitui, que mente. É problema seu. Você vai pagar na carne. Você vai ter que colher o que você plantou, meu irmão. Mas a salvação de vida eterna para o céu, o reino, você não precisa fazer nada. A respeito a respeito da vida espiritual, Cristo, Deus, já resolveu. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos.
todos os homens para condenação. E assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Glória a Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Mais um entendimento aqui? Vamos entender? Isto é, Deus estava em Cristo. Olha, lá na cruz, tá? Lá na cruz. Não é aí dentro da igreja, não é na campanha da libertação, não é no batismo nas águas, não é no levantar a mão e aceitar Jesus, não é no ser fiel no dízimo, não é ser fiel nas ofertas, ser fiel nisso, ser fiel naquilo, ser fiel no pastor, ser fiel. Não é nada disso. Não é. Foi lá na cruz. A reconciliação de Deus com o ser humano foi lá na cruz. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Graças a Deus. Uau! Recebo. Ufa! Até que enfim, fui liberto, fui livre, estou fora do sistema, estou fora daquela carga pesada que colocavam nos meus ombros, onde eu tinha que cumprir os cultos, onde eu tinha que viver em santidade, onde eu tinha que lutar para ser salvo, tinha que matar um leão hoje e deixar outro amarrado para matar amanhã. Eu tinha que correr atrás da minha salvação, porque senão Jesus iria voltar e eu iria ficar, ou eu ia morrer e ia para o inferno, não seria salvo. Quanta vida eu deixei de viver? Foi 30 anos, irmão, dentro desse sistema religioso evangélico. Foi 30 anos. 30 anos que eu deixei de viver. Porque usaram palavras que não estão na Bíblia e aplicaram na minha vida dizendo que eu era um pecador, que eu precisava de Jesus, que eu tinha que permanecer dentro da igreja. Olha, não afasta dos caminhos do Senhor, Reinaldo. Se você se afastar, você vai para o inferno. Meu irmão, essa é a artimanha do sistema. É a arma do sistema para manter as pessoas presas lá dentro. Eu estou aqui para abrir os teus olhos, como os meus olhos foram abertos, eu estou aqui também para abrir os teus olhos. Olha que palavra, que maravilha. Isto é Deus. Estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Eu recebo, glória a Deus. Agora eu quero trazer para você aqui, para finalizar, uma explicação. O ímpio, se ele mata, se ele rouba, se ele furta, se ele... Meu irmão, isso não tem nada a ver com salvação, com vida eterna. Isso é uma obra que, mesmo Cristo, ele concluiu lá na cruz, reconciliou todos os homens com Deus. O homem, a humanidade, o ser humano, ele está à mercê da carne. A carne é fraca. Temos textos bíblicos que falam que a carne é fraca. O espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne ela vai nos induzir a cometer erros, a cometer falhas. Por isso que o apóstolo Paulo fala para que possamos frear essa carne. Irmão, a carne, no nosso corpo, o corpo carnal, não tem nada a ver com o céu. O céu é para o espírito que habita neste corpo. O céu é para o espírito que está neste corpo. Este espírito, outra hora, ele não poderia voltar para lá. Ele ficava retido. Até a cruz. Antes da cruz, todos que morriam, todos os espíritos ficavam retidos, não retornavam. Porém, veio a salvação, e a salvação veio com a morte de Cristo lá na cruz. Cristo foi a primícia da ressurreição do corpo, não, do espírito. O espírito que estava retido. Então a ressurreição ela é espiritual. A salvação é espiritual. A carne, este corpo, ele vai voltar para o pó. Agora, se o caba matou, ele vai ter que ir para a cadeia, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Roubou, vai ter que pagar pelo roubo.
prostituiu, adulterou, cometeu traição, traiu, ele vai ter que pagar pela sua traição. Traiu a esposa, o casamento pode acabar, a vida vai virar um inferno. Você está entendendo? Ou pode ser traído também, a esposa ou o esposo, a pessoa traída, pode pagar com a mesma moeda. Então, plantou, vai ter que colher, meu irmão. Então, o que nós do Evangelho da Graça ensinamos é assim, irmão, viva uma vida espiritual. Viva as obras do Espírito, os frutos do Espírito. O que é viver o fruto do Espírito? Mansidão, temperança, ter sabedoria. Você está entendendo? Fazer só as coisas certas. Afasta das coisas erradas. Porque o erro vai conduzir as pessoas, e estão conduzindo o ser humano, a pagar por aquilo que eles fez. É isso que vai acontecer, meu irmão. Tem nada a ver com salvação. Ah, não, mas a pessoa fuma, bebe, é viciada, é drogado, mata, é assassino, é isso, é aquilo, é prostituto, é estrupador. Meu irmão, vai pagar pelo que fez. E vai pagar aqui em vida. Tem que pagar. Vai colher o que plantou, meu irmão. É lei bíblica. Não fica você pensando que se você errar, você vai lá, não, agora eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, Jesus vai me perdoar. Eu quero ver se a polícia não vai te pegar e não vai te prender do mesmo jeito. Você tem que pagar. A pessoa na carne tem que pagar. Não tem nada a ver com salvação. Salvação não tem nada a ver. Cara, essa salvação pregada pelo sistema não tem nada a ver, meu. Essa salvação pregada pelo sistema religioso não tem nada a ver com a Bíblia, com a salvação bíblica. Todos é salvo. Morreu, a carne vai para a sepultura. Vai para o inferno, para o Sheol, que é a sepultura. O espírito imediatamente já volta para o céu. Então quer dizer que o perverso, o ímpio é salvo? É salvo. Claro que é salvo. A carne dele não. Carne de ninguém vai para o céu. Esta carne aqui é só simplesmente um véu para o espírito que está nesta carne. Só isso. Estão te ensinando errado aí. Você aprendeu errado. E estão te ensinando errado. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácias, que eles estavam lá ainda com dúvidas sobre o que eles tinham aprendido do Evangelho, mas o apóstolo Paulo escreve uma carta a eles e diz assim, olha, no versículo 7, não erreis. Meu irmão, não erra. Mantenha o foco, fica em linha, não sai do trilho, meu irmão. Sabe por quê? Olha, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Esta aqui é a lei, meu irmão. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem dessa de dizer assim, não, mas vai ter o juiz, e no juiz, a pessoa que matou, que roubou, que cometeu um tipo de pecado, ela vai ser julgada por Deus, se vai para o céu, se vai para o inferno, meu irmão, esquece isso. Isso é uma invenção diabólica do sistema religioso. Eu falo diabólica, mas eu não estou falando de Satanás aqui do inferno, porque do diabo do inferno, né, que isso também não existe. É uma ideia diabólica do sistema. É um mal que o sistema inventou e apregou na vida das pessoas. Tá entendendo? Não adianta, meu irmão. Se você matou, furtou, qualquer tipo de erro que você cometer na carne aqui, você vai pagar. Eu vou pagar. Se eu errar, se eu falhar, eu vou pagar. Eu plantei amor, vou colher amor. Plantei o mal, vou colher o mal, meu irmão. Não adianta. Não tem como espernear. Não adianta correr para a igreja, correr lá para os pés, para os braços do seu pastor. Não adianta. O pastor errou, cometeu um erro, o bispo, o padre, o apóstolo, meu irmão, vai colher, não adianta. Mesmo sendo pastor, que apesar de que pastor só tem valia de alguma coisa que para o sistema terreno. Para Deus mesmo não tem valia nenhuma, porque Deus não entregou aqui na terra, no século XXI, obra de pastor para ninguém. Esses pastores que existem é invenção do homem. Você está entendendo? Então, esquece. A salvação é para todos. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, meu irmão, estou aqui, me procura. Estou aqui para tirar todas as dúvidas. Esta é a palavra para hoje. Para o meu e para o teu coração.
Amém? Obrigado aí, graça e paz. Até a próxima. Vamos nessa.